Mais um dia de live, mais um dia de consagração mais de Ti. Nessa manhã, eu quero estar pedindo a todos para a gente iniciar orando, agradecendo por mais um dia que nós teremos um momento que a gente conseguirá fazer esse momento de devocional, de live, de reservar esse momento para buscar o Senhor. Peço que todos estejam agora fechando seus olhos e nos concentrando em Deus. Pai, muito obrigada por essa manhã. Obrigado por mais um dia, Senhor. O Senhor renovar suas misericórdias sobre nossa vida, que sem elas, Pai, nós já teríamos sido fulminados, Senhor. Perdoe o nosso pecado, livra-nos de todo mal, Pai. Fala conosco, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer. Fala, Senhor, o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Livra-nos do mal, Pai. Enche-nos com a Tua presença. Repreenda tudo que me provém de Ti, Pai. E a palavra que Deus me deu nesse dia, para poder estar compartilhando com vocês, é uma palavra no livro de Jó. Eu geralmente faço uma leitura bíblica anual e eu estou passando pelo livro de Jó. E enquanto eu estava na minha leitura corrida, uma palavra saltou aos meus olhos. E é essa palavra, a partir desse versículo, que a gente vai começar a ter essa reflexão no dia de hoje. E essa passagem fica em Jó 35:14. Já teve a fala de Jó, já teve a fala dos seus amigos, e agora está na fala de um jovem mais novo, que não fala muito sobre ele, mas só que ele era mais novo que os demais, ele é o último a falar. E é interessante que quando Deus vai falar com Jó, ele recrimina a fala dos amigos de Jó, mas não recrimina a fala desse jovem, que é em Jó 35:14. Jó, ainda que diga que não o vê, a sua causa está diante dele, por isso, espere em Deus. Eu acho interessante que nesse momento ele começa a falar várias coisas para Jó. E uma das coisas que ele fala, né, sobre às vezes a gente se achar mais sábio aos nossos olhos, a gente se achar mais justo aos nossos próprios olhos, a gente entender que às vezes a gente não entende por que certas coisas estão demorando, por que as coisas não estão acontecendo. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu vi numa pregação, era que é muito fácil a gente às vezes olhar para o livro de Jó e falar, mas estava reclamando, não sei o que. A gente não sabe quanto tempo durou a aprovação de Jó. E a gente sabe qual é o final da vida de Jó. Jó não sabia qual era o final da vida dele. Jó não sabia que a sorte dele ia virar no fim da vida. Não sabia que ele ia ter tudo novamente. E ele estava passando por um momento de muita dificuldade. Um momento no qual ele não tinha feito nada para merecer. Ele era um homem justo, um homem bom. E veio esse mal todo sobre a vida dele. E às vezes é assim na nossa vida. A gente vive se indagando porque certas coisas acontecem na nossa vida, porque nós somos justos, nós fazemos o que é bom, não fazemos mal a ninguém, nós achamos justos aos nossos próprios olhos, nós somos sábios aos nossos próprios olhos. Achamos que, por estar vivendo uma vida digna, por às vezes estar seguindo as coisas que vêm do Senhor, perseguindo as coisas do alto, o mal não virá sobre a nossa porta. Ou se vier, vai vir numa versão menor, vai vir um desertinho, vai vir algo muito grande. E quando vem, a gente se assusta e percebe que às vezes as coisas não estão tão no nosso controle como nós achamos. E o primeiro tópico que eu queria falar é: a espera tem seu valor. Passar pela espera não é fácil, nem confortável, como não foi com Jó. Como eu falei, a gente não sabe quanto tempo demorou a aprovação dele. Quanto tempo foram esse tempo que ele ficou sem filhos, sem bens e sem saúde, né? Que eu acho que foi ali no final que mais pesou. A situação dele de saúde estando tão fragilizado. E às vezes a gente acha que passar pelo deserto não tem fruto nenhum. Que a gente não vai colher nada de bom. Vai ser um momento difícil que nós estamos passando e que temos que aguentar e passar até o final. Mas não é assim. A gente sabe que passar pelo deserto tem, sim, a sua aprendizagem. E a gente sabe que passar pelo deserto não é confortável, mas que todo mundo vai passar. Ou já está passando, ou irá passar, ou já passou recentemente. E uma coisa que Salomão fala, que eu acho muito interessante, é: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E Jesus fala, né, que o sol e chuva são para todos.
Em Mateus 5,45 ele fala: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque ele faz o sol nascer sobre os maus e bons, e envia chuvas sobre justos e injustos. Passar por esses momentos nos leva a ter que confiar em Deus. Às vezes, como é difícil confiar no Senhor. Confiar onde não temos mais os pés firmados no chão, onde a gente não consegue se apoiar no nosso próprio braço. E ali a gente vai ver se a gente realmente confia ou não no Senhor. E uma coisa que eu entendo: a espera só pode gerar duas coisas: ou frutos de confiança, frutos de perseverança, frutos que levam ao arrependimento, ou de murmuração. E isso reflete muito se a gente vai ou não sair desse deserto. Isso reflete o que vai acontecer nesse ciclo nosso, passando por esse processo. A palavra de Deus diz que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, murmurando. E se a gente olhar em contraste com isso, a gente tem outras pessoas que passaram por um deserto. E eu queria levar duas pessoas assim para nossa lembrança: José e Davi. O povo de Israel estava numa situação complicada, estava, mas eles estavam vendo a provisão do Senhor a todo momento. Eles viam maná caindo do céu, tinha coluna de nuvem, coluna de fogo. E o José e Davi? José, ele tinha um sonho, ele tinha uma promessa, mas ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele foi para a casa de Potifar. Depois ele foi acusado injustamente na cadeia. Virou chefe dos carcereiros. Em todo tempo ele estava buscando o Senhor. Em todo tempo ele estava se firmando e continuando firme no Senhor, por mais que a situação ficasse ruim. E a mesma coisa com Davi. Davi, dizem que foi entre 10 anos que ele foi ungido até ele de fato ser rei. José foram 13 anos até se tornar governador. E apesar de ter tido um alto, que foi enfrentar Golias, Davi depois teve momentos de grande perseguição, no qual ele nada tinha feito e foi perseguido arduamente pelo seu povo, perseguido por aqueles que lutavam com ele diariamente. Mas Davi confiava plenamente no Senhor, uma confiança que era incrível. Ele não reclamava, ele permanecia firme, ele estava ali, perseverando. E uma coisa que eu acho que é o mais profundo: o nosso momento de deserto, o nosso momento de espera, nos leva a conhecer profundamente mais a Deus. Quando a gente está nesse momento de espera, a gente tende a se chegar mais ao Senhor, a gente tende a buscar mais, a ir mais fundo. E eu acho lindo, voltando para a história desses dois homens de Deus, que Davi, eu acho que talvez no seu momento de maior aflição, pré ele se tornar rei, é aquele momento que ele chega em Ziglag e está tudo queimado, em que os próprios soldados dele querem matar ele. Estão falando em querer apedrejá-lo, que as suas famílias, as suas esposas foram levadas, tudo deles foi levado. E ele olha ao redor e não tem mais nada. E Davi fica muito angustiado. E interessante que em 1 Samuel 36 fala: Davi ficou muito angustiado, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele teve tudo restaurado a confiar no Senhor. Ele teve as esposas, os filhos, tudo restaurado. Mas ele teve que confiar no Senhor. Confiar no Senhor naquela situação foi uma situação bem difícil. Davi estava ali, sem nada, sabendo que um exército, tudo queimado, tinha passado por lá. Os homens que falavam que iam com ele até a morte, estavam falando que queriam apedrejá-lo. Mas ele vai, manda chamar um sacerdote, busca o Senhor, consulta o Senhor, seu Deus, e o Senhor, seu Deus, fala: vá, persiga, você vai recuperar tudo. Era muito improvável, se você parar a pensar. Porque um exército inimigo levaria vivos os prisioneiros? Porque o exército inimigo se deixaria alcançar por eles, já estando alguns dias de distância. Mas a palavra do Senhor veio, ele confiou e foi firme à busca dos que estavam perdidos. E ele recuperou tudo. E ali, nesse momento mais baixo, é mais interessante que foi uma das últimas coisas que acontece na vida dele, antes dele ser consagrado rei de Judá e posteriormente rei sobre todo Israel. Talvez esse momento que ele esteve no momento mais baixo, que ele teve que confiar mais profundamente no Senhor, foi o momento que ele mais se achegou ao Senhor e confiou, que é quando o deserto dele já estava quase ao fim. E isso nos leva ao nosso último tópico de hoje.
Toda espera tem seu tempo. E isso é muito verdade. Se nós formos firmes, se nós não reclamarmos, não murmurarmos, permanecemos fiéis, confiando no Senhor, toda espera tem seu tempo a acabar. Jó não sabia, mas a espera dele tinha um tempo para se acabar. Davi não sabia, mas a espera dele ali, naquele momento, estava no fim. Assim como José, quando a perseguição teve maior intensidade, quando José estava na cadeia, quando Davi perdeu tudo, viu Ziklag queimada, ali eles estavam muito perto do fim do deserto deles. Foi aquele momento que eles tiveram que perseverar mais uma vez. A paz do Senhor, Tamires. E eles permaneceram firmes e continuando buscando o Senhor, que foi quando o deserto deles chegou ao fim. E ali também com Jó. Jó estava ali no momento que ele estava sendo acusado e questionado por seus melhores amigos, amigos íntimos que conheciam seu caráter, que conheciam a pessoa que ele era. Talvez aquele momento foi mais baixo para ele que perder tudo do que perder sua saúde. Foi ser questionado por aqueles que ele mais amava. Mas naquele momento, já no fim, aquele momento de espera. Seu desejo já estava chegando ao fim. Ele já teria suas respostas do Senhor. E o Senhor restauraria tudo dele ao ele orar pelos seus amigos. E se nós confiarmos no Senhor, a gente sabe que o mais ele fará. Às vezes a gente não está vendo o fim no deserto, a gente está passando por momentos difíceis, momentos de confiar dói, momentos que perseverar dói, momentos que a gente quer sim murmurar e quer reclamar, mas a gente sabe que quem nos guia é o Senhor. A gente sabe que quem nos leva, nos guia pela mão é o Senhor. A gente sabe que às vezes está demorando mais do que a gente imaginava. Eu tenho certeza que para todos esses demorou muito mais do que imaginava. Para José, para Davi, para nós também. Mas o Senhor tem um tempo certo, a maneira certa, o agir dele é perfeito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E esse momento de luta, esse momento de espera, esse momento que estamos tendo um momento de silêncio, às vezes até do céu, é um momento que Deus nos leva e nos convida a buscar Ele com maior intensidade, a nos aproximarmos do Senhor e ter nele toda a nossa confiança, porque é Ele que vai nos guiar, é Ele que nos vai levar adiante. E eu acho muito interessante uma das declarações finais de João. Depois de todo esse deserto, depois de toda essa situação, ele fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso é verdade. E ele declara em alguns versículos anteriores que ele sabe que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então nós sabemos que às vezes é complicado, é difícil, esse momento da espera, esse momento de luta, esse momento que às vezes nós não temos respostas, mas que nós nos apeguemos ao Senhor, que nós confiemos no Senhor de todo o nosso coração. Não é na força do nosso braço, não é na força da nossa própria luta que nós vamos resolver, não é na nossa justiça, não é por sermos bons, sermos justos, sermos sábios, que é muito o que os amigos de Jó batem, mas principalmente o que Eliú fala e que ele não é repreendido pelo Senhor. Será que quando nós tentamos às vezes murmurar, nós estamos às vezes nos achando mais justos que Deus e nós não somos, bem longe disso. É Ele que sabe todas as coisas. É o Senhor que sabe o tempo certo. É o Senhor que sabe o momento certo que esse deserto vai chegar ao fim, que a espera vai chegar ao fim e que as coisas vão se alinhar muito melhor do que nós pedimos ou imaginamos, porque é o Senhor. Ele faz além do que pedimos e imaginamos. Ele é poderoso a fazer muito mais. Então, essa foi a mensagem que o Senhor falou comigo nesse tempo, refletindo sobre essa passagem de Jó. E que nós não possamos nos apegar nisso. Que a espera não é para nos fazer sofrer, é para nos gerar frutos. Frutos de arrependimento, frutos de confiança, frutos de perseverança. Para nos aproximar do Senhor. Para nós estarmos perto dEle, buscarmos Ele. Confiar totalmente nele. E no final dessa história toda, dessa espera, desse deserto, o Senhor tem para nós que nós confiamos mais nele, que nós passamos por esse deserto, firmes e fortes, e que nós possamos
declarar como Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que o Deus abençoe a todos. Essa foi a curta mensagem que o Senhor trouxe para mim, que eu pudesse falar com vocês. Vamos orar para encerrar mais essa live. Pai, muito obrigada por essa palavra, Pai. Que nós possamos nos apegar nessa palavra. Nós sabemos, Pai, que assim como Jó, às vezes nós nos indagamos e às vezes achamos até mais justos, Senhor, do que o Senhor. Ó, Senhor, mas perdoe nossas falhas, nossos pecados. Cuida de nós, Senhor. Nos guia, Senhor, pela mão. Livra-nos do mal, Senhor. Que a gente possa estar, Senhor, confiando totalmente em Ti, passando com êxito no deserto, não como o povo de Israel, mas como grandes homens e mulheres de Deus que souberam esperar, confiaram no Senhor, perseveraram e, Senhor, ficaram mais íntimos de Ti. Cuida de cada um que está assistindo essa live ao vivo, que está assistindo posteriormente em gravação. Repreenda tudo que não provém de Ti, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai. Cuida de cada um de nós. Encha com Teu Espírito Santo, Pai. Abençoe o nosso dia. Esteja conosco hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pelo dia de hoje.